Olá, turma. Esse vídeo é sobre o texto que vocês receberam na aula passada, sobre a formação territorial dos Estados Unidos. Então, o que vocês estão vendo agora é o mapa político dos Estados Unidos. Então, o mapa político atual em sua divisão territorial em estados. Então, os Estados Unidos é uma federação, assim como o Brasil. Na verdade, a Federação Brasileira é uma tentativa de copiar o que é a Federação dos Estados Unidos. Então, é só uma tentativa. A Federação dos Estados Unidos é bem diferente do que é a nossa federação. Por exemplo, na nossa federação, cada estado tem grande autonomia, mas todos devem obediência ao governo central. E, inclusive, principalmente nas leis. Então, as leis dos estados brasileiros são subordinadas às leis do governo central. Nos Estados Unidos, não. Cada estado tem a sua lei. Então, é um modelo diferente. Outra coisa importante a mostrar nesse mapa é a localização do Alasca e a localização do Havaí, que fazem parte do território dos Estados Unidos, mas são chamadas de terras descontínuas. Por quê? Porque elas estão separadas do território, mas são território, elas fazem parte do território dos Estados Unidos. Mas essa formação territorial, ela não é desse jeito, ou melhor, não foi desse jeito desde o princípio. Então, como começa o território dos Estados Unidos? Os Estados Unidos ele começa sendo formado pelo que hoje nós chamamos de as 13 colônias. Então foram 13 colônias, era uma divisão territorial dentro dos Estados Unidos, dentro da colônia Estados Unidos. Porque os Estados Unidos foi colonizado pela Inglaterra, também teve ali uma participação dos franceses, mas quem faz a colonização de fato são os ingleses. Uma colonização diferente da nossa. Por quê? Porque a colonização dos Estados Unidos ela ocorreu com imigrantes livres que vieram da Europa e se estabeleceram para formar um novo país. Então, essa relação com a Inglaterra foi uma relação comercial, não foi uma relação de poder sobre o território. Esse poder ele existia, mas não era exercido em vias de fato. Quando esse poder começa a querer ser exercido de vias de fato pela Inglaterra, vai gerar ali um conflito. Um conflito por quê? Porque essas colônias elas surgiram a partir do princípio da liberdade, de não ser dependente de nenhuma nação europeia. Esse era o princípio de formação dessas colônias. Por isso, vai ocorrer no século XVIII a Declaração da Independência. Então, essas 13 colônias elas vão se declarar independentes da Inglaterra.
Então, elas vão declarar uma independência formando ali o que hoje nós conhecemos por Estados Unidos da América. Começando pelas 13 colônias. No século XIX, logo no início do século, foi proclamado, foi escrito um documento chamado de Doutrina Monroe. O que foi essa Doutrina Monroe? Já era intenção desse governo das 13 colônias, que agora não são mais colônias, são independentes, porque já haviam declarado a independência aí cerca de uns 50 anos atrás, aproximadamente. E eles vão estabelecer o seguinte: eles não vão interferir em nenhuma política dos países da Europa, desde que nenhum país da Europa venha interferir na política do continente americano. Por quê? Porque no continente americano já está sendo declarada independência. Praticamente todos os países já estão declarando independência no continente americano. E os Estados Unidos já tinham esse propósito de que o continente americano fosse a sua grande área de influência. O que é a área de influência? Controlar todo o continente americano. Então, é aquela expressão, a América para os americanos. Mas quando fala de América para os americanos, é América para os estadunidenses. O que são os estadunidenses? É o povo dos Estados Unidos da América. Nesse mesmo século XIX, foi escrito um outro documento que era chamado de Destino Manifesto. O que era esse Destino Manifesto? Eles proclamaram serem um povo eleito para conquistar todo o continente americano. Então, eles queriam conquistar todo o continente americano, todo o território do continente americano. E por isso vão iniciar um processo de colonização. Vão expandir, aumentar o território das 13 colônias, inicialmente no caminho para o oeste, seguindo em direção ao Oceano Pacífico. Esse processo ele ficou conhecido como a Conquista do Oeste ou a Marcha para o Oeste, aonde as 13 colônias iniciais elas expandiram em direção ao oeste. Então essa expansão ela foi por guerras, tratados, acordos, compra de território. Então vários mecanismos foram utilizados para aumentar o território dos Estados Unidos. Isso no século XIX. Ainda no século XIX, em meio a essa marcha para o oeste, em meio à doutrina Monroe, ao Destino Manifesto, vai ocorrer a Guerra de Secessão. O que é a Guerra de Secessão? As 13 colônias, elas tinham características diferentes. Elas eram bem diferentes. As colônias do norte eram colônias baseadas no trabalho da indústria e no trabalho livre, com salário. As colônias do sul eram baseadas na agricultura, com trabalho escravo. Essas colônias do sul, que tinham trabalho escravo, eram grandes propriedades monocultoras. Essa monocultura, o algodão era uma dessas monoculturas, tinham por objetivo ir para a Inglaterra e da Inglaterra ir para outros países europeus. Por quê? Porque nesse momento do século XIX, o que está acontecendo no mundo, inclusive nos Estados Unidos? A segunda revolução industrial. E uma das indústrias
que se destacam nesse processo de revolução é a indústria de tecidos, chamada de indústria têxtil. Então, essa indústria de tecidos, ela precisa de matéria-prima. O algodão é uma dessas matérias-primas. Então, as colônias do norte vão lutar em uma guerra com as colônias do sul. Essa luta, essa guerra, chamada de Guerra de Secessão, as colônias do norte vão sair vencedoras. Então, as do sul vão ter que se submeter à vontade das colônias do norte. Ainda nesse meio tempo, no século XIX ainda, o que os Estados Unidos vai fazer na sua expansão territorial? Já havia caminhado para o oeste, conquistado aquelas terras. Agora ele vai comprar o Alasca. De quem que ele compra o Alasca? Ele compra o Alasca da Rússia. Então, nesse momento histórico, ainda é Rússia, não é a União Soviética. A União Soviética só vai surgir depois. Então, os Estados Unidos compram o Alasca da Rússia. Ainda nesse século XIX, finalzinho do século XIX, vai ocorrer a Guerra Hispano-Americana. Então, os Estados Unidos vai lutar numa guerra feroz contra aquele espaço que era colonizado pela Espanha. Então, a Espanha ela tem as suas colônias espalhadas pelo mundo desde o século XVI, mas os Estados Unidos vai lutar e conquistar parte dessas terras espanholas. Nesse contexto, vai ter também a apropriação do Havaí. Então, Havaí, um arquipélago que vai ser controlado e anexado pelos Estados Unidos. A mesma coisa vai acontecer com Cuba. Então, Cuba, uma ilha muito próxima dos Estados Unidos, também vai ser ocupada militarmente pelos Estados Unidos e também vai ter uma interferência na Constituição cubana, fazendo com que os Estados Unidos tenham plenos poderes sobre a ilha. E por isso, e por algumas outras razões, vai acontecer mais tarde a Revolução Cubana. Então, esse material vocês vão receber no vídeo e também na apresentação do slide. Então, vocês vão ter tanto a apresentação do slide que vocês estão assistindo agora, quanto o vídeo, além do texto que vocês já receberam na última aula.